tiveram aqui nos primórdios dos portugueses, dos europeus aqui no Brasil, então vai falar da importância do contributo desses religiosos na área das ciências, mas particularmente na biologia. Tá? Com a palavra. Boas-vindas. Boa tarde, muito obrigado. Mais nada, já adiantando. Vou fechar a porta aqui. Agradeço ao Dom Mauro a oportunidade e espero que a gente tenha uma palestra agradável. Eu vou tratar como biólogo, obviamente, estudo animais. Eu vou tratar, e o assunto que tem a pertinência aqui no seminário do Dom Mauro, sobre aspectos da religiosidade dos animais. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer algumas considerações e sobre alguns conceitos, claro que a gente tem um tempo muito que permeiam toda a nossa informação desse mundo que nos serve. Um, se os animais têm alma e se os animais são inteligentes. Então, achei essa colocação muito pertinente. São Tomás de Aquino, que nos ensina que os animais, como o próprio nome indica, eles têm sim alma, mas ele diz que sim, tem alma, mas de forma irracional, o que evidentemente hoje é colocado aí em discussão. E essa própria ligação com o homem é, de certa forma, claro, extremamente significativa. Uma questão hoje que se coloca é que se os animais de fato possuem alma, se possuem inteligência, de que forma a gente pode entender como se comportam e como essa inteligência se manifesta. Então, eu acho muito pertinente, esse é o título de um livro, na verdade, não estou aqui fazendo propaganda, é apenas uma citação que eu acho que vem ao caso, é apenas um nivelamento. E o título seria que somos espertos o suficiente para saber o quão inteligentes são os animais, ou seja, porque muitas vezes o que a gente vê na nossa realidade, a gente tenta transferir para os animais, assim, propriedades que são próprias de uma outra espécie animal, que é o Homo sapiens. Então a gente quer transferir valores, informações comportamentais, enfim, uma série de situações que são próprias da nossa realidade, não da realidade deles. Então eu vou dar dois exemplos aqui muito rápidos, curtos. Um, assim, baleias, que é o meu tema, é um dos temas que eu estudo. Esse é um assunto que saiu essa semana, está na internet circulando, mas enfim, tem a ver com as baleias, não sei se vocês sabem, as baleias do bar, que os machos cantam mesmo, eles compõem estrofes e rimas, são canções, inclusive muito mais complexas e elaboradas do que as canções, e boa parte das canções que a gente ouve aí pelo rádio, Se você considerar que o funk é uma batida única, essa canção das baleias é muito mais elaborada. E muito mais do que isso, eles são capazes, quem canta, são os machos, é um display, ou seja, uma manifestação, é como eles dominam o território e como eles disputam o acesso a fêmeas. Podemos fazer várias analogias aí. E essas canções sofrem modificações ano a ano. Machos de diferentes áreas, diferentes regiões podem se apropriar, não sei se você sabe o que é um meme, eles podem se apropriar de um determinado trecho de uma canção, incorporam e passam a cantar. Mas o que é novo? Isso é uma coisa que já se sabe há alguns anos, é relativamente recente, mas o que é novo esse artigo diz? Que num dado momento é como dissesse, olha, estamos cansados dessa canção, dessa música, vamos mudar isso tudo. Eles desfazem todo o repertório e recomeçam uma canção nova. Você vê a complexidade e a elaboração de um sistema, que vai, talvez, muito além do que a gente possa, em quantos anos leva para a gente entender. Um outro exemplo bastante simples, mas que eu acho, não sei se vocês já viram isso, esse é um peixinho, é um baiacu. Imagina, um baiacu, peixe. E que apenas em 2002, vejam bem, 2002, nós estamos, ou seja, tem um pouco mais de 15 anos, se descobriu que os machos são capazes de construir, é uma construção no fundo arenoso de uma estrutura extremamente complexa. Ele faz isso com o próprio corpo. Isso só foi descoberto, é claro, por que em 2002? Porque é quando nós passamos a ter tecnologia para poder ver, perceber como é que os animais
se comportam. Professor, Qual é a importância disso? vocês têm o quê? É como se fosse é só um desenho? É um desenho na areia. Na areia. Então, isso que eu vou explicar bem rapidamente. Como eu falei, alguma coisa que eles alojavam. é o fundo do mar. Está vendo aqui? É o fundo do mar. Olha aqui. Olha, esse é o fotógrafo, um tripé, e ele está fotografando. Certo. Então, isso é considerado a estrutura mais perfeita que se conhece no mundo animal. E qual é interessante? O que é interessante? Eu falei, isso é apenas um nivelamento, eu não ouvi falar exatamente sobre isso. Isso é interessante que a água circula aqui e traz a areia mais fina para o centro. Isso é importante, é assim que os machos dizem para a fêmea, esse é o melhor lugar para que você possa depositar os ovos. E eles vão ficar melhor fecundados aqui. Olha a complexidade, ou seja, da circulação da água e do desenho geométrico que um baiacu é capaz de fazer. Então, assim, só alguns exemplos. Um outro exemplo também bastante rápido, quer dizer, o que a gente chama de inteligência coletiva de bando ou de enxames. De bando, porque quando você fala de um bando de aves, e enxames quando você fala de insetos, abelhas, cupins e formigas. Por que inteligência coletiva? Vocês já se imaginaram quando vem um bando de aves, como é que uma não bate na outra? Vocês já se pararam para imaginar? Tem que existir alguma forma de inteligência. Essa inteligência, inclusive, existe entre muitas espécies animais, inclusive a nossa, que a gente já vai chegar lá. Por exemplo, em formigas, quer dizer, insetos, né? Como diz uma pesquisadora amiga minha, lá da Fiocruz, uma formiga pode ser só uma formiga, mas você pode passar a vida estudando uma formiga, não é verdade? Dada a complexidade. Esse é um sistema extremamente complexo. Não sei se vocês já viram, eu já vi isso em alguns lugares, quando vem uma enchente, tem primeiro na cultura popular, a formiga sabe quando vem a chuva. Ouviram isso? E elas sabem porque elas são capazes de criar canoas, jangadas, balsas, elas são capazes de se agrupar. Essa é uma estrutura extremamente complexa, porque cada um sabe o papel que vai desempenhar nessa jangada. E assim elas derivam até que a água baixe de novo e assim elas seguem a vida. Ou seja, precisa existir, isso é o que se chama de uma inteligência coletiva. Isso existe também na sociedade humana. Pode ser um grupo de música, pode ser numa situação como um engarrafamento. Pode não parecer muito inteligente, mas precisa existir algum nível de inteligência. O engarrafamento em si não é muito inteligente, mas como a gente se comporta, porque esse engarrafamento, uma hora, ele vai se dissolver, ele vai acabar, porque nós seguimos uma regra, uma lógica de grupo. Isso aqui é uma inteligência social, ok? Bom, e aí entrando propriamente no contexto aqui das palestras, do próprio mosteiro, se a gente imaginar o mundo tal qual ele era no tempo de Jesus, ou seja, como era a vida antigamente, isso aqui é uma fotografia de 1800, mas é o que é o mais próximo que eu tentei representar do que seria a vida de Jesus. Tem uns vídeos ótimos no YouTube, uma recriação em Jerusalém, como seria a vida no tempo de Jesus. Mas o que eu quero mostrar aqui? Que era uma vida, evidentemente, muito mais voltada para o ambiente natural, se vivia muito mais o coletivo, certo? Vivia-se no sentido mesmo da palavra, no coletivo, muito mais associado ao ambiente, desde você botar o pé no chão, né? Imagina, não existia plástico, não existia uma estrutura como essa, não existia uma cortina, não existia. Se vivia e se respirava o ambiente que era absolutamente natural, com todos os seus temores, daí, né? Com todos os seus desafios, né? De seca, de calor, de frio, e enfim, e o sentido da vida em coletividade. Isso é bastante importante, porque, é claro, se a gente se transpõe 2000 anos depois, quer dizer, vivemos, o que a gente rompe em 2000 anos? Não vim dar aqui uma aula de psicologia, mas apenas contextualizar. O que a gente rompe, né? Primeiro, o sentido do mundo natural, essa perda de conexão com o mundo natural. E depois a questão da individualidade, né? Cada um no seu celular, cada um vivendo a sua vida, e vamos tocando barco. Bom, e aí isso começa desde a criação. Voltando àquela situação, por que na criação? O que se mostra na criação? Um mundo absolutamente idílico, né? Você tem Adão e Eva, pena que as fotografias não ficam muito boas, né?
Eu aqui vejo um pouco desfocado, mas eu espero que vocês estejam vendo um pouco melhor. A representação da maçã, quer dizer, mas de uma parreira, aqui também tem uma parreira, e muitos animais, quer dizer, o paraíso, eles estão no paraíso. O que é o paraíso? Você está cheio de vida selvagem. O mundo pródigo, o mundo extremamente fértil, e o mundo a ser desfrutado, usufruído, e você coloca um animal, a serpente, como, nesse caso, uma representação do mal, né, do desafio. Né? Eu vim aqui tratar alguns assuntos. Se a gente vê uma outra questão que aparece também nos textos bíblicos, e que eu gosto particularmente, porque diz respeito ao grupo que eu estudo, mas assim, é a questão de Jonas e a baleia. Quer dizer, como é que surge? E aí a Bíblia, depois, Dom Mauro, a gente espera fazer rápido para que a gente converse. Quer dizer, o texto da Bíblia fala em um grande peixe, do grego ketos. Daí vem o nome cetologia, cetos, é o estudo de baleias, botos e golfinhos, que são mamíferos marinhos. Então existe, e as figuras evidentemente retratam um peixe. Peixe ou baleia, enfim, claro, isso é um simbolismo. Mas interessante que ele passa 3 dias e 3 noites no estômago de uma baleia como forma de punição. Vocês sabem disso melhor do que eu. Né? Ele teve uma missão, ele não cumpriu essa missão, então ele é punido e fica 3 dias e 3 noites no estômago de uma baleia, ou de um grande peixe. O que é bem interessante nessa história, e quanto mais a gente procura, mais coisas aparecem. Na Capela Sistina tem uma representação de Jonas e a baleia, ou grande peixe. Existem alguns artigos, achei isso interessantíssimo, que o que, na verdade, Michelangelo pintou é um peixe chamado tarpon, que é um megalopodida. Enfim, é um peixe que eu já vi até aqui na saída do Rio de Janeiro. É como uma sardinha gigante, mas ele é enorme. Os pescadores pessoal de pesca profissional, adora pegar um tarpon, porque ele briga muito, ele é enorme. E ele é um peixe lindo, ele tem umas escamas prateadas, ele é lindo. Ele é um peixe que pode chegar a 2 metros, 2 metros e meio, ele é imenso. Ele é exatamente desse tamanho. E aí a discussão dos artigos, é que eu vou passar aqui rapidamente em função do horário, é assim, como Michelangelo viu e como é que chegou, vamos dizer assim, um tarpon, né, esse peixe, na Capela Sistina. Por que ele se inspirou num tarpon para pintar o teto da capela? E aí, enfim, são detalhes, assim, eles provam por A mais B que o que ele representou foi um tarpon. Ele, talvez tenha dito para ele, olha, esse aqui é o peixe bíblico, pinte esse aqui, não sei. Estou aqui também. Bom, e aí entrando propriamente nos santos, eu quero rapidamente falar dos santos, alguns dos santos católicos que têm relação, ou que têm uma representação, uma representatividade, melhor dizendo, com a questão dos animais. Um deles é São Lázaro, que é bem interessante. São Lázaro, não o Lázaro rico, mas o outro Lázaro, o leproso, como se dizia, né? Na qual os cães lambiam as suas feridas. E aí, olha que interessante, quer dizer, já na Bíblia associando que, de fato, a saliva tem um poder cicatrizante, quer dizer, aliviava as dores das feridas de São Lázaro. Né? Bem interessante. Uma outra coisa interessante, um conceito relativamente recente que a gente chama de espécies Lázaro, ou seja, aquelas espécies que se acreditavam extintas, e não, como pode? Se hoje eu trouxesse um selacanto, já ouviram falar em selacanto? Se hoje eu colocasse, não, é um peixe fóssil, mas é o que a gente chama de um fóssil vivo também. É uma linhagem evolutiva que se acreditava perdida e, de repente, em 1940, não sei, alguém recolheu um exemplar, como é esse caso aqui, só existe no sul da África do Sul, ele perto de Madagascar. É esse peixe. E ele é absolutamente inesperado. E esse se chama de espécies Lázaro. Ou seja, acreditava-se que não existiriam mais, mas ele, na verdade, eles ainda existem. São linhagens, assim, únicas, né, evolutivamente. Tem vários exemplos. Mas vamos voltar aos santos. Um que eu acho extremamente valioso a gente comentar, São Bernardo, daí as raças dos cães São Bernardo. Quer dizer, São Bernardo, aqui tratando de alguns doentes, e os cães, os famosos cães da raça São Bernardo. Ou seja, ele usou, no bom sentido, os animais para salvar pessoas que atravessavam uma trilha extremamente difícil nos Alpes, os Alpes entre a França e a Itália. O mesmo caminho, curiosamente, o mesmo caminho que Napoleão fez.
Imagina o que é o inverno com uma nevasca, as pessoas terem que atravessar, né? E por isso os cães são cães que salvam vidas. Até hoje, né? Os São Bernardos são venerados, são bem considerados porque são cães que salvam vidas. Esse também é um que eu gostaria de falar, que eu tive a sorte de, exatamente no início desse mês, ir a Lima, no Peru, e visitei a igreja, o santuário de San Martín de Porres. Eu sabia muito pouco sobre ele, e eu tive, inclusive, o santuário, que aliás é uma ótima dica, vão a Lima, porque tem muita coisa interessante. Entre outras coisas, o santuário de Santa Rosa de Lima, e basta atravessar a rua, você visita San Martín de Porres. O que é, a história dele é interessantíssima. O fato dele ser um mulato, né, filho o pai um espanhol, uma pessoa bem sucedida, a mãe uma mulata. Ele tinha assim, uma classe média baixa, vamos dizer, mas logo cedo a religiosidade dele se manifestou de maneira muito forte, foi colocado num convento, foi dado ao convento, uma situação bem típica da época. E, enfim, ele rezava de 6 a 8 horas por dia, cuidava dos doentes, representado com a vassoura, porque ele ainda varria o convento, e ele, entre outras coisas, tem um cachorro, um gato e tem os ratos. Ele dividia o prato de comida dele com os animais. Então isso já nos remete a um outro santo, né? E eu também, só como um exemplo que eu achei bem interessante, o santo Dom Bosco, que tem um cão, né? A história dele fortemente associada com um cão, com um grídio, né? Grídio de cinza, que o defendia, né? A própria mãe de Dom Bosco falava, não vai na rua, tem muito bandido, parece uma situação. E ele, várias vezes, ele foi salvo, vamos dizer assim, por um cão, esse cão que aparecia. O que é interessante, você tem uma lenda do Brasil, que você invocando o cão, né? O cão grídio, você se protegeria de bandidos e outras situações, né? Assim como Dom Bosco. Bom, e aqui entrando propriamente na minha proposta de fauna brasileira, eu gostaria de falar de um frei, não sei se vocês já ouviram falar, do Frei Cristóvão de Lisboa. Ele foi primeiro, né, um custódio do Maranhão, custódio eu também fui entender, um religioso franciscano que assume as funções do provincial, né? Ele foi designado a vir ao Brasil, ele vem de Lisboa, né, por isso o nome, obviamente. E ele é um dos primeiros, vamos dizer assim, naturalistas. Primeiro, talvez tenha sido o primeiro, principalmente quando se trata da região do Grão-Pará, Maranhão e Grão-Pará. Grão-Pará é o que hoje é a Amazônia, né? Maranhão e Grão-Pará é o que a gente chama da região norte, né? Hoje seria toda a região norte. E ele produz essa obra que é magnífica, magnífica para os nossos olhares de biólogo. Talvez se vocês verem uma prancha como essa, vão achar quase que infantil, né? Mas que para aquela época, e dada a representatividade, como o primeiro... esse era a minha, obrigado. Para cada prancha dessa, como biólogo ou como um botânico, você pode passar dias, semanas, anos e fazer teses em cima de desenhos absolutamente simples. Existe uma vasta bibliografia sobre o Frei Cristóvão, inclusive o fato dos desenhos dele, essa obra, que só foi publicada, voltando rapidamente, pela primeira vez, não sei se estão conseguindo, em 1967, em Lisboa. Não é difícil conseguir esse livro, inclusive eu consegui nesses sites de compra, e existem algumas versões aqui no Brasil, né, da reprodução das pranchas. Aqui são algumas delas, mas são as primeiras representações da nossa fauna e flora do Maranhão e Grão-Pará, o que hoje seria a nossa Amazônia. Os naturalistas só vieram quase que um século depois. Nessa época, um pouquinho depois, chegava Margrave, chegava o pessoal do Brasil holandês. Mas no Nordeste, no Grão-Pará, quer dizer, para a região norte, o que você tem é a representação de Frei Cristóvão de Lisboa. Então veja o valor único, incalculável de um frei capuchinho, né, aqui no Brasil. E uma outra situação que eu acho bastante pertinente, alguns estudos do professor José Geraldo Marques, da Estadual de Feira de Santana, que exatamente quando trata da importância da fauna na região norte e nordeste, eu deixei o título original, ou seja, e também
em inglês, né? Eu tentei reproduzir o artigo dele. Ele mostra a forte representação das aves. Nesse caso, eu trabalho dele com aves, ele trabalha também muito com peixes. Quer dizer, a etnozoologia, né? Ou a etnobotânica, ou seja, a etnociência, ou seja, a formação tradicional, aquilo que o povo aculturou e assumiu como cultura, como informação, traduzindo entre o religioso, o profano, o dia a dia, né, o cotidiano, enfim, a vida como ela é. E a representatividade. É muito interessante o exemplo que ele dá, por exemplo, desse passarinho, a lavadeira, não sei se vocês conhecem, tem aqui. Muito. Mas você sabe que ele é do Nordeste. E ele vem invadindo, cada vez que se desmata um pouco mais, ele invade e ele ocupa algumas áreas. Sempre associado à água. Por isso, lavadeira. Existe uma cultura de que a lavadeira é a lavadeira das roupas de Cristo. Então, ela é uma ave mítica, é uma ave protegida no Nordeste, e por isso ela se mantém, não se tem como hábito matá-la. E assim, ainda que na cultura nordestina seja muito forte, né, você ter aves em gaiola, aves canoras, que também faz parte por causa da representatividade religiosa. Algumas aves, inclusive, são boas, outras trazem mau agouro, por exemplo, a própria coruja, que é chamada de Rasca Mortalha, o anu. Bom, esse é um assunto que poderia ser... Na minha casa, quando eu escutava a minha avó, Exatamente, ele fala do anu. Ele fala do anu. Enfim, é que aqui eu vou ter que me... Como eu falei, eu falo, se deixar eu falo até... Você tem um tempo para falar. É ok. O tempo é um sino. E num outro artigo aqui, sim, pássaro é bom para se pensar, o simbolismo ascensional e uma etnoecologia do imaginário. Eu peguei apenas o exemplo do urubu, vocês podem ver aqui, que é fortíssimo na cultura brasileira de modo geral, especialmente na região norte. O urubu tem uma fortíssima representação, conotação religiosa e social. Entre outros exemplos, ele diz que no mercado europeu em Belém vende-se o fígado, né, para o tratamento de alcoolismo, o urubu. Assim como o urubu também é uma ave extremamente respeitada, né? Ninguém ataca e, bom, por razões várias, se você trouxer isso para o Rio de Janeiro, o urubu tem uma representação fortíssima, em todos os sentidos, né? Enfim, a gente não precisa entrar em detalhes, estou tentando... Bom, não sei se vocês conhecem propriamente a região amazônica, ou especificamente de Belém, não, é uma região nova. Mas o que a Amazônia chama a atenção? Pela dimensão, né? Pela vastidão, como eu digo, proporções amazônicas. Você tem uma outra dimensão e você mergulha numa situação em que você se sente absolutamente pequeno frente a uma região que te expõe aos fatores naturais. Eu acho que isso ajuda a trabalhar um pouco seus conceitos e a sua cabeça fora de uma realidade que a gente vive aqui, né, numa cidade grande. Por exemplo, aqui uma foto, variedade de mangas. É uma coisa que a gente vê absolutamente aqui, são, né, que a gente não tem nem nada comparável, por exemplo, ao que você encontra no supermercado. É nesse cenário que a gente encontra, talvez seja a maior festa religiosa do Brasil, que é o Círio de Nazaré. Eu acho que não tem nada, se eu estiver falando alguma blasfêmia. São mais de 2 milhões de pessoas comprimidas em ruas, como aqui no centro do Rio de Janeiro, né? E que acontece exatamente nesse cenário. E, na verdade, são mais de 10 dias, eu não vou aqui descrever o Círio, são mais de 10 dias de evento, como o Círio Fluvial. Ele começa passando por algumas das cidades. Inclusive, aquela professora, quando falou de... Como é que é aquela cidade, a professora do Rupinique, que você conhecia, Castanhal? Claro que o Círio Castanhal. O Círio passa por todas essas cidades. Esse mesmo Círio. Ainda que depois você tenha os Círios pelo interior. Mas o Círio começa lá na Marituba, Castanhal, e ele vem até chegar em Belém. Ou seja, esse é o Círio da Grande Belém. E o que eu quero mostrar aqui? Em Belém também você tem uma outra situação absolutamente única, que é o próprio mercado ver-o-peso, que é, na verdade, um complexo de mercados. Tem o da carne, do peixe, da fruta, da roupa e das herveiras, vamos chamar assim. Também é um outro assunto. E essas herveiras, que na verdade vendem produtos da floresta, dessa diversidade, desse mundo natural
né, pouco conhecido ainda, mágico, místico. E é nesse cenário que a gente se depara e a gente vê produtos que são absolutamente, que nos chamam a atenção, que nos traduzem assim, que mundo é esse? Né? Ao mesmo tempo que você tem o maior evento religioso do país, um povo extremamente católico, extremamente difícil a casa de um paraense que não tem um cartaz do Círio de Nazaré, ou seja, de Nossa Senhora, muito difícil. Né? Mas você vê a venda nesse mercado aberto, produtos que remetem à fauna local, com usos mais variados possíveis. E é mais ou menos isso que a gente tentou avaliar, principalmente no que diz respeito à pesca, que essa é uma outra característica da região norte. Não sei se vocês sabem, o litoral do Pará tem a maior frota pesqueira do Brasil. É o estado São... Inclusive, a gente não tem ideia do tamanho dessa frota pesqueira. Ela pode, mas ela é certamente na ordem que ultrapassa 5.000, 6.000 barcos. Muito, muito, muito maior do que você encontra pelo sul, pelo sudeste. Então, essa fauna, evidentemente, que se associa com a pesca, se associa, nesse caso, negativamente, porque você tem uma quantidade enorme de barcos, aqui está Belém, aqui está a Ilha do Marajó, Baía do Marajó, e aqui é a região que a gente chama de Salgado Maranhense. Uma fauna que interage, nesse caso, negativamente com a pesca. De que forma? Muitos botos e golfinhos, no caso lá eles chamam de botos, morrem acidentalmente, eles precisam respirar, eles morrem nessa rede. E o que eles fazem com esses botos? Era mais ou menos o que a gente queria entender. Aqui estão os barcos e aqui os botos que são capturados acidentalmente. Eles não são o alvo da pescaria, eles querem a pescada amarela, a gurijuba, eles querem peixes de valor comercial, não os botos. E o que eles fazem com esses botos? Era o que a gente queria entender. E quais as espécies que estariam envolvidas nesse comércio popular, ou nessa cultura popular, nessa cultura tradicional, que está ali há décadas, talvez séculos, e que a gente ainda não sabia. Então esse foi o primeiro levantamento, que usou tanto material de mercado, isso é uma cena que você via no Ver-o-Peso até recentemente, material que a gente encontra nas praias, fazendo levantamento em praia, ou de decoração na casa das pessoas, que a representatividade também se dá das maneiras mais variadas, como um crânio de peixe-boi que eu encontrei na casa de um senhor, no Marajó, e eu perguntei para ele, mas por que você guardava um crânio de peixe-boi pendurado? Ele falou que me disseram que o peixe-boi vive muito, então eu dei de presente para minha mãe, e assim eu esperaria que ela vivesse muito. Olha que interessante. Né? Isso é um exemplo simples, mas que mostra a representatividade. E que isso está presente também, aparece na nossa literatura, no cinema. Talvez vocês tenham, né, ouvido falar, pelo menos, do filme Ele e o Boto. Ou seja, essa figura mítica, mágica, esse homem, né, esse peixe que vira homem que vira peixe, que à noite sai das águas e vem encantar as mulheres. E esse também faz parte do imaginário amazônico, ou seja, os encantados, ou seja, o folclore amazônico. Né? Então, nesse primeiro levantamento, isso que a gente encontra, amuletos extremamente comuns, quer dizer, esse mesmo, o que eu quero dizer? Que a religiosidade se dá das maneiras mais diferentes. Esse mesmo, o mesmo que vai lá no Círio de Nazaré, vai no Ver-o-Peso, compra um amuleto, carrega na carteira, ele compra os perfumes para o homem ou para a mulher, que são atrativos sexuais, né? E figuras, como eu falei, que podem decorar sua casa, tem finalidades diversas. Eu vou bem rapidamente. Então a gente queria saber quais das espécies estariam envolvidas. Esse foi o primeiro levantamento que a gente começou em 2005, e exatamente comprando esses vidrinhos no Ver-o-Peso. Vidrinhos que custam R$5. É muito barato, é muito popular, é muito acessível. E aí, aqui eu vou falar muito rapidamente a parte da genética. Nós sequenciamos, a gente conseguiu, porque dentro desses vidrinhos, eles guardam um pedacinho do boto. Aí está a mágica. Entenderam? Não sei se vocês já viram isso. Ou seja, é um vidrinho com perfume, mas você tem que ter um pedacinho, a representação daquele animal. Ele precisa estar presente. Então a gente queria saber qual era, se de fato era boto e qual era o boto. Né? Então a gente tem algumas espécies que a gente desconfiava, né? Ou podia ser qualquer outra coisa, ou nem mesmo, né,
E aí a gente foi fazer um sequenciamento genético, eu vou passar muito rapidamente, ou seja, a gente extraiu como é o tecido, o que um perfume usa como fixador? Álcool. Como tem álcool, o tecido está bem preservado. Não lá muito bom, mas hoje as técnicas avançaram bastante, a gente conseguiu extrair DNA. E de fato a gente conforma Belém, porque aqui diz, é o mercado ver o peso, tá? Por isso a gente chamava, e as amostras que a gente teve nesse primeiro levantamento. E de fato, quando a gente foi ver, desculpa, aqui eu tenho aqui. Todas as amostras do ver o peso eram do boto cinza, ou seja, aquela espécie que mais interage com a pesca. Então o que a gente entende? Que esses botos, esses animais que estão morrendo nas redes, têm uma outra utilidade. Eles, de certa maneira, aproveitam desses animais, retiram pequenos pedaços, e de fato é assim que eles vendem e fazem esses amuletos, ou seja, como um rendimento. Então o que a gente tem, como eu falei, 100% das amostras nesse primeiro levantamento são de Sotalia quianensis, que é o boto cinza, que confirma, né, com os dados que a gente tem, inclusive de entrevistas, em paralelo a gente conduziu uma série de entrevistas nas comunidades pesqueiras, que já indicam que o Sotalia, que o boto cinza é a espécie que mais interage com a pesca e é ele que é utilizado, ainda que seja, inclusive, é bom dizer, uma prática ilegal, ou seja, e que mostra que eles são sim usados como amuletos. Quer dizer, esses botos que fornecem, que abastecem esses mercados e esse comércio popular de acesso. Bom, isso, como eu falei, foi em 2005, nós estamos quase em 2019, a gente quer ver como é que essa tendência, se isso continua, a gente tem o interesse em ver como é que essa prática, como é que ela se regula, como é que ela se movimenta. E aí nós resolvemos fazer uma amostragem maior, pegando assim, quase todo o Brasil, ou pelo menos as áreas que a gente poderia ter material e informação. Evidentemente na região norte, Pará, Maranhão, Ceará e Nordeste, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Por que isso? Eu tive a oportunidade de ir algumas vezes nesse local. A minha irmã não gostava muito que eu visitasse o Mercadão de Madureira, porque de fato é um ambiente, no mínimo, curioso, vamos dizer assim, onde a religiosidade se mostra da maneira, para mim, é extremamente, não é simples o entendimento e analisar esse contexto. Mas o fato é que não existe nada parecido no Brasil, eu acho. Você tem um verdadeiro shopping center, bom, o total do Mercadão são centenas de lojas e dezenas de lojas de produtos religiosos, vamos dizer assim. E é nessas lojas que eu fui perguntar, existe o amuleto, tal? Para minha surpresa, em todas elas existe. Não só existe, como a venda Existe inclusive um artigo do jornal Extra que diz que próximo ao Dia dos Namorados a venda cresce muitíssimo. Teve uma loja, não sei como é que eu estou de tempo, amor. Não, tá bom, tranquilo. Quando bater o sino, você tem de 10 a 15 minutos. Ok. Fique tranquilo. Então eu vou relaxar um pouquinho. Que já... Não, tá relaxado. Numa das lojas, no Mercadão de Madureira, numa dessas lojas aqui, eu perguntei, tem o perfume do Boto ou da Boto? Aí a fulana, não, cadê, acabou? Não, vê lá no estoque. Fulana, traz lá o perfume do Boto. Ela me veio com uma caixa embalada, assim, um plástico, assim, quase num esquema quase industrial. Eu falei, nossa, tem mesmo. E para todos que eu pergunto, vende muito? Vende muito. Isso Rio de Janeiro. Vocês estão acompanhando? Tá claro, assim? Muito forte. Uma coisa é São Luís, por exemplo. São Luís é outra cidade interessantíssima sobre esse ponto de vista, mais que Belém. Porque São Luís, essas lojas estão distribuídas pela rua, pelo comércio, por toda parte, de artigos religiosos. Que também é uma característica própria do Maranhão, né? Com fortíssima influência africana, caribenha, indígena, e essa mescla que torna isso, e evidentemente, católica. Quer dizer, essa mescla, né, de culturas pelo Nordeste, o mesmo você encontra na Bahia. E o que é interessante quando chega no Rio de Janeiro? Como eu falei, algumas desses vidrinhos eu comprei na Tijuca, pertinho da minha casa. Palácio das Velas, bom, estou gravando, né? Como vocês viram. Enfim,
Isso aqui é um colar feito com dentes de boto, que eu encontrei no Ceará. E os vidros mais variados. E podem ser vidros só com perfume, sem um pedaço do boto, pode ser só um. Imagina um perfume. Eles colocam uma ervinha dentro, mas quase, por que o vidro? Esse pedacinho aqui, ó, isso de fato é boto, isso de fato é o que eles dizem que é, você está comprando o que eles de fato estão atestando, né? Porque está aqui o rótulo, né? Enfim, isso é um pênis preservado de boto. Enfim, os simbolismos são muitos, né? E aí nós publicamos esse artigo esse ano, depois de analisar todo esse material, o que foi possível analisar. Mesmo material, e aqui só uma curiosidade, guardado em álcool, dependendo como o álcool pode não ser de muito boa qualidade, o material se degradou, não foi possível extrair DNA, é difícil, mas a gente tentou e hoje conseguimos. O que é interessante? Isso aqui é uma rede de haploides. O que são haploides? Haploides são pequenas sequências do DNA, tá? É assim, como é que a gente sabe que galinha é galinha quando a gente faz a extração? Porque a gente pega, corta, né? O que a gente consegue? Por sequenciamento, a gente tira pequenas sequências do DNA, é uma dupla hélice, lembra? Então a gente tem enzimas de restrição. Você corta um pedacinho desse DNA, uma sequência relativamente pequena, claro, quando comparado a todo o DNA. E você compara com o material que está num arquivo, que é o Gene Bank, o nome já diz, é um arquivo de genes. Quem faz isso é o computador, né? Ele passa horas comparando. E aí ele vai te dizer, olha, você tem 99,999 do material que você encontrou é igual a tal espécie. É assim que é isso. E isso vira o que a gente chama de um haplótipo. Cada sequenciazinha desse DNA, cada pedaço é o que a gente chama de um haplótipo. A gente dá um nome. Então, se você encontrou 10 sequências de DNA, naquela soma você vai ganhar haplótipo 1, 2, 3, 4. Entenderam? Mas normalmente você encontra 2, 3 haplótipos, porque a variedade não é tão grande assim. E aí, esse já é o sino? Não, é sino. Ah! Não campainha, é sino. Essa é a nossa simpática campainha. Então vocês estão vendo aqui o que a quantidade, estão vendo a diferença das cores? É o número de haplótipos que são compartilhados entre eles. Mas o que é interessante aqui? Que 100%, de novo, do material que conseguimos sequenciar, especialmente, aí eu vou voltar rapidamente, só para que vocês se localizem, 100% do material do Pará, Maranhão e Bahia, de novo, é Sotalia guianense, ou seja, é do boto cinza. Então, de novo, na região norte e nordeste, 100% das amostras vêm dessa mesma espécie. Por quê? Ele é uma espécie costeira que interage, nesse caso, negativamente com a pesca. Então, esses exemplares são destinados, têm um uso, o que a gente chama de um uso, é o que a gente chama de bycatch, tem uma palavra para isso. Ou seja, você dá um destino a ele, além daquele, bom, já que caiu na rede, né, vamos aproveitar. Isso foi bem interessante. Mas o mais interessante, pelo menos assim é o que a gente acha, que o material do Rio de Janeiro, e aí no caso 100% desse material do Rio de Janeiro, esse aqui são dos botos cinza, ok? Vocês estão vendo aqui, ó, Portugal, China, estão vendo? Estão vendo aqui? Não dá para ver muito bem? Não. Bom, aqui está Portugal, Indonésia, China. Lembra que eu falei, então, a sequência de DNA é comparada no Gene Bank. E na hora de comparar, na hora que o computador diz, você tem 99,9% de que esse material que você encontrou é sus scrofa, porco. Entenderam? Então o material, na verdade, que é vendido nas lojas do Rio de Janeiro, e só no Rio de Janeiro, é porco. E por que, só vou voltar aqui rapidamente, porque Itália, Indonésia, Brasil, China são as raças. Ou seja, os porcos hoje, você tem criação de porcos já há milênios. Então você tem as raças. Ou seja, o que é nesse caso o conceito de raça? Raça é o produto da seleção da mão humana. Por isso que a gente tem o famoso porco negro da Espanha. Ainda que na Coreia também tem um porco negro, né? Também é um quitute. Tem o italiano, tem o indonésio. São raças de porco. Ok?
E, para minha sorte, uma das autoras tinha trabalhado com porcos selvagens no Brasil. E ela precisou comparar com os porcos domésticos. Então, ela tinha essas sequências. E o que isso mostra? Quando você tem uma variedade de raças grandes, mostra que esse comércio é amplo, muito amplo. Ou seja, voltando àquela história lá do material, né? Esse é um comércio prolífico, vamos dizer assim, amplo, que traz, porque, claro, não é uma amostra, mostra que isso está circulando em muitos lugares. E aí a gente volta novamente para essa dimensão amazônica, né? Ou seja, essa dimensão de um mundo que a gente ainda conhece muito pouco, com uma fortíssima religiosidade, que se traduz das formas mais variadas. Como eu falei, difícil a casa de um paraense que não tenha qualquer representação, né, do Sírio, ou seja, de Nossa Senhora. E o que isso me faz pensar? Exatamente como eu pensei, né? Você tem uma questão que aí nos remete ao paraíso idílico, né? De uma dimensão muito maior que a própria dimensão humana. Não é? E aí você é capaz de sonhar, de imaginar e de criar. E aí eu penso um pouco como é que se vivia. E aí voltamos à realidade de muitos desses frades, desses religiosos, imagina na Idade Média, que viviam, por exemplo, né, nas montanhas da Itália. Imagina o que é viver nas montanhas. São lindas, né? Não é porque é a terra dos nossos pais, né? Mas são verdadeiramente deslumbrantes. Numa realidade muito onde a natureza te toca a todo momento. Né? Então eu acho que isso me faz pensar. E aí sim me remete a São Francisco. Quer dizer, eu acho que ele, qual foi a grande virtude, entre outras muitas, mas a maior, talvez, de ter percebido a nossa integração com o ambiente natural. Acho que por isso que São Francisco é o patrono, de fato, do meio ambiente, da ecologia. Eu também custei a entender isso, porque se você lê o livro de São Francisco, te conta 1000 histórias, né? Que eu não preciso aqui repetir, da vida dele, a vida atribulada dele. E em que momento, quer dizer, essa questão do ambiente natural entra na vida dele? Na verdade, eu estava lá. Como é que isso se manifesta? Se manifesta porque ele vive num ambiente absolutamente, entre outras coisas, me faz num ambiente idílico, ainda que com as agruras, né? Eu imagino com um hábito desse, aqui a gente passa muito calor, mas o inverno, né, nas montanhas da Itália também deve fazer uns menos 10, menos 20. Né? E ele sentiu, né? Então ele sentia, da mesma maneira que a gente passa um calor horroroso na Amazônia. Agora eu fui para o Tocantins, tinha hora, depois de 10h30 da manhã, não conseguia mais trabalhar, de tanto calor. Eles também sentem, mas aí você sentindo o poder da natureza. A natureza é maior que você. Você não consegue ficar num barco ao meio-dia, 11h30 da manhã, você não consegue mais. Não tem teto protetor, você não consegue mais. Mas isso é a questão do ambiente. Por isso que eu remeto assim, a ele sentir, viver, vivenciar e interpretar esse ambiente. E aí, por isso, São Francisco interage com esse ambiente natural de forma. Quando ele sai muitas vezes pela montanha e fica ali meditando. Para mim isso é uma meditação, né? É uma forma de interagir com esse ambiente. É isso que São Francisco faz, entende, percebe e incorpora na sua linguagem. E isso fica muito claro aqui. Acho que vocês podem ler melhor do que eu. Peguei só 2, 3 frases do livro do Inácio. Bom. Ok, podemos? E aqui só bem rapidamente.
Ok? Eu acho que isso traduz a essência de São Francisco, ou seja, quando ele incorpora, entende e mostra. O que ele mostra? Porque assim, que somos parte da natureza. Viver nisso aqui é uma vida absolutamente artificial, né? Isso é uma vida que não tem nenhuma relação com o ambiente natural. E aí, o que a humanidade está se transformando? Caminha para cada vez mais se distanciar do ambiente natural, não é? Eu vou fazer uma analogia muito rápida. Por que a gente diz, eu fui para uma praia que era um paraíso? Por que a gente se refere à expressão paraíso para uma praia que é um ambiente natural? A gente não deveria mais se espantar com aquela praia. Esse é o ambiente como ele é. E hoje a gente, porque estamos perdendo essa conexão. Estamos perdendo esses valores. E esses valores que ele percebeu, na sua religiosidade incorporou e transformou no seu dia a dia. E mostrou isso, né, num dado momento da vida, ainda que é interessante, tardiamente, né, mas ele mostra isso muito claramente. Ainda que seja sutil, como é sutil viver num ambiente natural. Né? Depender, interagir e se sentir parte desse ambiente. E não como somos. Né? Esse distanciamento que hoje se coloca absolutamente a todo momento. Quer dizer, aquilo não me pertence. Aquilo é uma outra coisa. Esse é o agronegócio. Essa terra existe para produzir soja. Isso é a cana-de-açúcar. Esse é o gado. Né? Esse contraponto que eu acho muito importante a gente fazer no nosso dia a dia e a todo momento. E aí eu volto para uma outra questão que também particularmente me perturba. Se a criação, quer dizer, se isso nos foi dado, se esse é o mundo natural, assim como a gente conhece, por que num dado momento isso também é quase que retirado de nós? Ou seja, vocês vão ser punidos, precisamos fazer uma arca de Noé para salvar essa diversidade, salvar o mundo natural, porque vocês não estão sabendo cuidar desse mundo. Olha que interessante, olha que analogia, quer dizer, o que a Bíblia nos coloca, né? E mais interessante que aí também, foi bom quando você pesquisa, você sabia que no Kentucky, nos Estados Unidos, existe um parque temático da Arca de Noé, gastaram $100 milhões para fazer uma réplica da Arca de Noé, onde você entra, visita. E o mais interessante é que tem uns dinossauros ali, que é uma situação que você não entendia. Porque os tempos não... Bom, deixa pra lá. As crianças adoram dinossauros, né? Enfim, mas aqui é só para que a gente relaxe um pouquinho. E uma outra coisa que eu achei também bem interessante, existe um projeto que chama Arca de Noé, da National Geographic, não sei se vocês já viram. É um fotógrafo chamado Joel Sartori, também deve ser Ele está fotografando espécies ameaçadas ou criticamente ameaçadas, como por exemplo o rinoceronte, não sei se seja o último, era um macho, né, da subespécie do norte de rinoceronte do mundo, que morreu e essa subespécie está extinta. E ele fotografou assim como o outro. Isso é só vocês botarem no National Geographic. Ou seja, fazer um registro fotográfico antes que isso possa se perder, evidentemente. A gente tem alguns bons sucessos. E aí, já estou terminando. Eu acho que Tranquilo. está tranquilo? Como é que se chama aquele? O feneco. Isso é um canídeozinho do deserto, do norte da África. Feneco. Bonitinho, né? E essa orelha aqui precisa escutar muito bem de noite, né? Os ratinhos, né? Lindo, né? Enfim. E aí isso me remete o quê? Ao papel hoje de muitos dos biólogos, oceanógrafos, agrônomos, enfim, de várias das mais variadas profissões, que fazem um pouco esse papel, né, do que a gente chamaria dos novos Noés, né? Ou seja, esse papel de resgatar, de salvaguardar um ambiente natural que está se perdendo, né, pelas razões mais variadas. Só alguns exemplos. Esse é o Delmar Coimbra Filho, faleceu ano passado, o nosso maior primatologista aqui no Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo bem. Esse tucano aqui vocês conhecem, pelo menos quem é do Rio de Janeiro. Esse é o tucano mais comum no Rio de Janeiro. E se você sabia que, graças ao professor Coimbra, que na década final dos anos 60 e 70, reintroduziu esses tucanos na floresta da Tijuca. Então, se a gente tem hoje tucano no Rio de Janeiro,
se deve a esse homem. Entre outras coisas, ele próprio foi o que mostrou a situação crítica do mico-leão-dourado, lá em Silva Jardim, naquela região de Casimiro de Abreu. Chamou a atenção, se nada foi feito, nós vamos perder o mico-leão-dourado. Não sei se vocês conhecem essa história. Me lembro. Existiam mais micos nos zoológicos dos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Então, trouxemos novamente, é um caso muito, é um exemplo inclusive, mundial de um projeto de conservação bem sucedido. Trouxeram os micos de avião de Washington, fizeram a quarentena, reintroduziram e hoje os mico-leões estão muito bem. Assim como o mico-leão preto no interior de São Paulo, da cara dourada na Bahia e por aí vai. Tudo graças. E vários outros grupos, essa é a Neiva do projeto Arara Azul, lá no Pantanal, que eu também conheço, faz um projeto excepcional, conseguindo, pelo menos em boas áreas, salvar as araras. Enfim, que eu chamaria dos novos Noés. Ou seja, fazendo o papel, né, parece como uma profecia se cumprindo. Né? Se algumas poucas pessoas abnegadas não cumprirem esse papel, nós vamos perder muito rapidamente essa conexão com o mundo natural. Eu acho que estou terminando, muito obrigado a algumas pessoas que me ajudaram, e ao Dom Mauro especialmente pela oportunidade, e estou muito satisfeito de estar falando aqui para vocês. Obrigado. Foi no tempo, então? Tem bastante. Então está ótimo. Essa é minha? É sua. Que alguém, alguns comentários, perguntas, quer falar mais alguma coisa? Sente-se, por favor. Estou tranquilo. Puxa a cadeira para cá, senta. Normal, você viu? Você, senta aqui. Aqui? Não, senta cá. Como que foi não me Ana. Maria Tereza. Que foi Maria Tereza? Dessa vez eu não consegui ficar quieta. Eu não estou para fazer pergunta agora. Por que ficar quieta? Uma vez você deu uma... Porque fica quieta, por ficar quieta, mutismo não vale. Isso é pecado. Que dia que eu Mutismo é pecado. Você não vai falar por vingança, isso é pecado. com uma aula também. Então me diz lá, anotou, diz o que você anotou. Não é meu. Diz. Não teria Não tem nenhum comentário. Professora Rita, Dom Policarpo, Paulo, você, Não tem nada de Goiás aí? Lucas, de outra de teologia? Eu não tenho Não, vontade. perdão, eu sou acadêmico de história, primo de... Muito bem, boas vidas, Mas ele é da área de história. Legal. Então, diz, professor, comentário. Professor, eu ouvi que o senhor, nascido no Nordeste, em Grande Praia, a primeira imagem da minha vida, além do coqueiro, era o urubu. Ótimo. Então o senhor falou aqui do urubu, a questão do religioso do urubu. A gente só via no Nordeste o urubu como uma coisa muito útil e eu achava até muito bonito, por sinal. Né? O meu sonho era ver o urubu rei, nunca vi o urubu rei ao vivo. E ver aqui depois já voltando no zoológico. Me diga alguma coisa sobre essa religiosidade no Nordeste, no Norte, ligada ao urubu, precisamente. Tá, bom, o urubu... Tirando o Flamengo aqui do Rio de Janeiro, Exato. lá no Por onde eu ia Nordeste, começar. teóricos, né? Na minha cultura, o urubu é essa fortíssima relação com o Flamengo, Aqui no Rio. com o Rio. Por que no Flamengo? Sim. Então, eu li... Pode até me dizer por quê. Na cultura popular, ele está associado ao mau agouro. Mas teve um evento no Maracanã em que um torcedor levou um urubu e soltou ao final do número. E o Flamengo ganhou, ele estava perdendo, ganhou, virou o jogo, enfim. E daí que começa a mística com o urubu no Rio de Janeiro. Entendeu? Mas assim, a religiosidade eu vejo, de modo geral, quer dizer, tirando essa fala, exatamente, ligado à morte, ao mau agouro, isso que eu ia falar. E aí eu vi essa citação do professor Marques, que no Ver o Peso ele viu que o urubu era usado, o fígado do urubu, para tratar o alcoolismo. Por causa, talvez, como uma ave extremamente resistente, capaz, né, de comer carniça e resistir a situações. Mas tá aí um assunto a ser explorado. É um mundo. Eu mesmo tinha muita. É extremamente forte no Pará a cultura do urubu, inclusive vem sendo usado na cultura paraense até como em arte.
em fazer quadros e pintar o ver-o-peso como ele é, Eu cheio de pintava urubus. animais de urubu na escola, no desenho, torcia urubu. Agora, nós tínhamos como símbolo da morte mais o anum, que é mesmo urubu. Exatamente, também já Então, vi. do anum lá em O casa, Agorento. o símbolo da morte, porque o urubu devora o corpo em decomposição, então é um pouco de ressurreição, é a vida, é o material que Exato. fenece e que vai para os ares, o espírito, então acho que tem toda essa conotação. O espírito que acaba transportando. Mas eu nunca ouvi esse relato, pode até ser do morte. Como dos imperadores se soltava uma águia, Exato. quando morria um imperador, se soltava uma águia na intenção de que a águia levasse a alma do imperador para o céu. E a águia na Grécia Antiga é o símbolo do próprio poder de Zeus. Isso. Da égide de Zeus. Isso. Tanto é que todo imperador tem no cajado uma águia, unicéfala ou não, unicéfala, mas tem uma águia no cajado. No cajado. Ok, professor. Mas Muito alguma interessante a sua pergunta? Eu queria fazer Diz. Que bom. por Obrigado. exemplo, nessa sua descoberta que eu Aham. entendi dentro do bóton, Do boto. Aham. O que? Do bota que é Do o boto. Aham. Ela falou bota. Aham. porque você falou que era bóton. Eu falei bota. É a bota. Deixa. A bota, ok, Olha, vamos o lá. tempo, o É, tempo de é. brincadeira. Isso não seria uma coisa assim irregular, assim, não há uma lei que proibisse isso. Por lei é proibido, mas como muita coisa é proibida. Ainda mais quando é descoberto que é o bendito do porquinho É, que não. está ali dentro. Assim, claro, já existe uma fiscalização muito mais intensa. Imagina que há alguns anos atrás, irmã, se via cabeças de boto, os dentes. Você comprava dente em potes, como se comprasse miçanga. Isso hoje não existe mais dessa maneira. O que você tem são esses vidrinhos de uma maneira muito mais, como eu vou dizer, discreta. E um boto pode fornecer, basta você faz produz centenas de vidrinhos. Mas não tem mais o que era o comércio. Descobrir o peso era vou descrever. Eu cheguei a ver algumas coisas que eu diria bizarras, né? Cabeça de pica-pau, né? Por causa da força dele. Se ele tem dessa força no bico, se eu roer o pó, né? Se eu moer o pó e tomar, ele vai me dar força. Essa analogia, isso na cultura do norte é fortíssimo, né? Isso aí toda uma tradição também. Claro, isso. Dom Sebastião, quando nasceu, souberam que ele era hermafrodita, então o pai disse, alguém disse, olha, o médico era o físico daquela época, chama físico, na rua portuguesa, manda buscar na África raspa de chifre de búfalo, para orientar o mais pro lado masculino, que tem muita força viril, então traz a raspa, e todo mês tu mandava buscar na África raspa para alimentar o gogó, digamos assim, a mamadeira de Dom Sebastião em Portugal. Agora, outra coisa interessante, não sei se você deve ter visto também nesse mercado lá na Bahia do Norte, até cobra dentro da cachaça. A representatividade. Aqui no Rio também. Essa Um monte de bicho aranha, eu vastíssimo. via lá na minha terra, e todo mundo comprava para isso, para Escorpião. não sei o que, para tuberculose, para não sei o que, Isso aí. Para sexo, sobretudo. Existe uma literatura vasta. Para essa parte. Por uma questão de tempo, claro, mas Hoje em existe. dia. Pode ser assunto dentro de uma outra. A Havia, mas aqui nós não etnozoologia. tínhamos acesso. As crianças eram mais se reservava mais, se preservava mais o ambiente infantil nessa ocasião, né? Os adultos aí tu via, escutavam assim, mas ninguém chegava a ver. Agora, eu via muito era aranha, não sei o que, escorpião. E o pó de Tamaquaré, já ouviu dentro falar? daquela- Tamaquaré? daquela de cachaça. Não. É um lagartinho, é o calanguinho. Sim. Então, para que a Sim. criança fique esperta como um lagartinho, você dá um pó do Tamaquaré. O meu irmão tinha problema de bronquite asmática. Bronquite, Tomou, então? criou o cancão, aquela ave. Quando o cancão Isso, morreu, também. ele ficou bom. Ele ficou bom realmente da asma. Com 7 anos de idade. Meu pai trouxe um cancão lá do norte para ele cuidar do cancão, aquela ave dele. Né? Ele disse, olha, quando essa ave morrer, ele vai ficar bom. Mas o que é interessante? Nós estamos em quase 2019, 2020, né? No mundo hoje. Nos anos 60. E esses valores continuam. Isso é que eu acho, né? Continua em menor escala. Sim, mas Será que continua em menor escala? Em menor escala. Eu gostaria de fazer um comentário. Aquele livro que você me entregou, o Boto, esqueço, que é de português, da língua portuguesa, né? Que é
estudiosa de uma linguística. E escreveu um livro, O Boto, que é um livro maravilhoso, eu acho que deve ser lido. O Boto, obrigado, Júlio. E O Boto, é maravilhoso o livro, eu tenho, que o Salvatore me apresentou. E eu acho que deveria ser lido, mostra a crendice, a religiosidade, mostra tudo isso, eu acho que ilustra bem a aula, a palestra do Salvatore. E a principal mensagem da autora, que eu não me lembro... Candice Slade. Candice Slade, exatamente. E o que a principal mensagem dela é que essas culturas estão desaparecendo. O carnaval está chegando na Amazônia, plástico. Uma vez eu fui a Boa Vista, no Rio Branco, aqui no Galeão, uma indígena, olha bem o que eu estou falando, não estou criticando a pessoa por isso, por aquilo. Uma pessoa índia com uma orquídea de plástico levando para a Amazônia. Feita na China. Então, que contrassenso, né? Ela tem a natureza, tem a orquídea, tudo, ela tem, mas ela quer a que está usando hoje, que não precisa molhar, que não dá trabalho. Então, um contrassenso. Agora, a questão da alma, né? São Tomás de Aquino, ele falou de São Tomás de Aquino vai muito além disso. Claro. E a alma, a cadeira tem alma, a alma dela ser uma cadeira, ela é uma cadeira, não é uma mesa, a alma é aquilo que dá forma à matéria. E a alma, o próprio, quer dizer, animado, né? Animado. Então, hoje, como ele próprio disse, como o próprio Salvatore disse, há um questionamento de que até que ponto esses animais são de fato irracionais. Por que o golfinho é símbolo de Cristo? Porque é considerado um dos animais mais espertos, mais inteligentes. O golfinho, que acaba sendo o boto também, né? Sim. Então, o boto, vamos lá na Candice Slade, ver exatamente essa importância do boto que ela põe na sociedade. E é uma realidade, o boto existe como tal, mas existe uma lenda, uma crendice, que acaba sendo uma religiosidade, ainda que com uma conotação sexual acentuadamente marcada, não deixa de ser uma religiosidade, é uma crença. Então, tudo isso existe, vale a pena ser lido esse livro. Outra coisa também interessante, é que no mundo grego, né, cada deus, na mitologia grega, que essa é a minha área de trabalho, cada deus tinha como símbolo, além de uma ave, um animal. Zeus era águia e carvalho. Né? Palas Atena, isso com alta simbologia para cada um deles. A Atena era a oliveira e a coruja. Né? Apolo, o lobo e o da Dáfnis, que é o loureiro. A árvore da mântica, e o cisne, também podia ser o cisne, mas também era o lobo. O animal está sempre ali a espreitar, representa uma coisa e outra. Isso também está tudo a ver, e a justiça faz parte da própria condição humana, desde quando começou. Exatamente. Como você falou, São Francisco, por que ele teve essa interação na Idade Média, essa nova intuição? Porque isso já está no homem há muito tempo. A civilização é que vem quando sufocando. E ele manifestou. Como falou do Mauro, a Índia levou uma orquídea de plástico para a Amazônia. Que ela deve ter achado ali. É muito diferente, talvez, né? É a causação pelo diferente. Claro, Esse é nocivo, mas a gente se inclina ao diferente. É aquela história. Isso aí é uma questão antropológica, desde quando se entendeu como ser humano. A questão do idílico, eu acho que eu estava conversando, há anos eu venho pensando, não tive condição ainda, eu acho que está faltando na teologia uma disciplina chamada hinografia, os estudos dos hinos litúrgicos. O que são esses hinos litúrgicos? Que retratam exatamente a natureza. No livro Hino de Laudes, o sol já vem despontando e reveste de cor todas as cores. Então, é uma poesia e a natureza. E nós rezamos em latim, não entendemos nada, e depois não vemos o amanhecer, porque estamos na clausura, tudo fechado. Então, completamente afastados da natureza. Cantamos uma coisa
essencialmente natural, não vivemos aquilo. Então, os hinos são todos de acordo com as horas e o que está acontecendo na natureza naquele momento, e nós não aproveitamos. Tem os hinos belíssimos do proto-cristianismo, sobre o nascer do sol e o pôr do sol. Sim, e são os hinos de vigília. Clemente tem um que fala do pôr do sol, que é uma coisa belíssima. Que são os hinos de laudes, o sol, Laudes e laudes e vésperas, laudes Mas e é belíssimo, vésperas. Clemente tem. Pois é, Atribui a ele, ninguém sabe, mas igual seminarista, uma obra de arte. igual seminarista que estuda, que reza sequer, qual padre que reza, eu não estou falando que tem gente que reza, não, ajuda, tem leigo que reza. Mas agora a maioria dos seminários, estou falando que é uma disciplina da teologia e que não existe como tal. Acho que deveria existir. E outra coisa que eu acho também, Dom Mauro, fora do ambiente fechado, né? Sim. Às vezes as pessoas olhando para o pôr do sol, então para uma claro. janela que visse o pôr do sol. Claro. As laudes é a mesma coisa, o amanhecer do Sim. dia, Aurora. Eu acho que hoje existem Essa coisa do hoje- fechado do medo, sim. do amor da civilização. E hoje existem essas igrejas assim, minimalistas, eu acho isso até muito interessante. Você está rezando numa igreja, num templo construído no século XVII, XVIII, com a mentalidade daquela época, mas hoje com a necessidade de voltar à natureza, então existem muitas igrejas de vidro. Dentro, mosteiros, conheço vários mosteiros com as igrejas de vidro, para você rezar em sintonia. Aliás, um dos últimos que eu visitei, né, na hora de rezar, fechou a cortina. Então, a liturgia é celebrada à luz da natureza. Eu acho que isso é de extrema importância que nós Nesse ponto, São Francisco de Assis, mais uma vez, ganhou. Mas os seguidores dele já não falam assim. Sim. Nem fala em uma coisa. Mas Poucos têm um pouco realmente é uma coisa. os nomes populares das aves, não falou o Gavião Cova, que é o Deus que é um, o povo diz que Deus está chamando, Deus que é um. Então, enquanto um não morre, ele não para de. Não sei se no Rio Grande do Sul tem isso, não. Você é citadino, não conhece, não. Não, em Goiás tem Gavião Cova, que Deus que é um, que grita. Outra coisa, no sentido religioso, que um antropólogo me chamou a atenção. Essa capelinha, eu não sei nem por que eu anotei isso aqui, mas acho que vale a pena falar. Essa capelinha de Schoenstatt, que é a capelinha que leva para uma determinada casa, fica 2 ou 3 dias, e depois. Hoje eu tenho visto entregar isso, as pessoas me dizem que eu levei no supermercado, eu tinha que fazer compra, combinei com a fulana lá, entreguei, fiz a passagem no supermercado. É uma coisa que está virando moda, não uma questão de praticidade. E agora, então eu coloquei isso criticando diante de uma antropóloga. Ela falou: não, você acha que ela não pode estar santificando o espaço, dilatando o território sagrado? É uma coisa para pensar. Eu nunca tinha pensado nisso. Fazer uma troca no supermercado porque a pessoa está lá naquele momento. É prático, é praticidade. Mas eu acho que perdeu a essência da coisa. Bom, mas como essa antropóloga me chamou a atenção, eu já comecei a ver por outro lado. A questão da relíquia, essa questão do peixe do boto, se vende a relíquia. Nós temos as relíquias. Isso. Por que a relíquia hoje o Concílio Vaticano II fala na construção do altar, quando se faz o altar, você tem certeza da autenticidade da relíquia e se coloca. Se não tem, não se coloca. E por que praticamente foi proibida a relíquia? Exatamente por causa de comércio. Então você tem dúvida, é osso de galinha, é vendido como osso de santo. Então... A Joyce de Queiroz, né? Leia a relíquia de Joyce de Queiroz. Sim. O corpo da relíquia. Então, jogar uma costela de peixe-boi no poço, ele nunca seca. Isso é riquíssimo, né? No norte, no Nós norte. temos uma língua de Pirarucu. A língua de Pirarucu, a da longevidade. São
São Charles, depois de viver anos no mosteiro maronita, foi viver à sombra de uma árvore. Depois arrancaram até as raízes da árvore, cavaram, arrancaram os podres, arrancaram as raízes para uma relíquia de São Charles. Então, no fundo, acho que ele mostrou muito bem isso. Eu acho que a vida religiosa é para ser vivida com toda em consonância com a natureza. Porque nós somos. E nós, cada vez, a vela, o simbolismo do fogo, eu sempre bato nessa tecla, o simbolismo do fogo. Então tem a vela, hoje a vela é elétrica. Não me fala. Santíssimo Sacramento. A vela elétrica. Chega nas igrejas na Europa, botar um dinheirinho lá para você ter aquela vela automática. Mosteiros de virgens consagradas, como uma varinha. E a cultura romana, lá antes de Cristo. O fogo é simbólico. Sim, mas aí é para É uma coisa assim, na Grécia Antiga, quando aquele fogo do lar, o né? fogo do lar, separava para algum motivo, era uma catástrofe que se abatia sobre a família, e para conseguir novamente, tinha que esperar colocar um objeto de metal em frente ao sol durante vários dias, até que pegar fogo, eles faziam aquele sol intocável, aquele fogo intocável, para reabastecer novamente o altar. Fogo sagrado. Era sagrado mesmo, intocável. E a corda, né, do Círio de Nazaré, e depois é cortada. E os pedacinhos de são vendidos. Não, você guarda na carteira como uma relíquia. Eu tenho vários pedaços. Você tem? Tem. Aquela corda é natural, ela só Natural. É o sisal. Depois da procissão. É de atracação de navio. Camelo. Isso mesmo. E daqui a pouco eu não sei se estará de plástico, né? Pois é, bem possível. Mas eu... Diga, seu sobrinho quer dizer alguma coisa da história. Mas, Como é seu nome? É muito... É André como nome? Lucas. Lucas. Quando nós nos deparamos com essas mudanças, nós temos que olhar a sociedade como um todo, vamos dizer assim, porque a sociedade muda, né? O tempo faz mudá-la. As coisas, né? A modernidade, a praticidade que vocês ambos estão falando, fazem as coisas mudar. Se não tivesse luz, nós usaríamos lampião, usaríamos vela, com certeza. Eu acho que a aula ficaria uma situação, acho que até mais interessante. Olha, não sei o quê, olha a vela, que não sei o quê, temos que comer, vai escurecer, que não sei o quê, daqui a pouco a vela acaba, vai ficar no escuro. Seria uma situação atípica, né? No século XXI. Mas chegou a luz, hoje nós temos elevador. Se não houvesse elevador, não sei. Prédio. Não haveria? Olha, aí a gente começa a pensar. Aí a gente começa a criar as soluções. Não haveria prédio. Talvez não passariam de 3 andares, né? Na década que a gente não tinha elevador aqui, acho que de 40 já tínhamos. Um pouco antes, os prédios não tinham elevadores. Então eles não poderiam passar de 3 andares, no máximo. Porque até mesmo as pessoas poderiam se locomoverem e locomoverem-se com seus objetos, né, mobiliário, etc. Então, a gente tem que pensar sempre no futuro, na frente. O senhor sempre falou, o senhor acabou de falar sobre a capela de vidro, né, e sobre rezar. Eu acho interessante quando nós podemos ser simples, né, se conectar com Deus na simplicidade. Acho interessante a parte que o senhor fala de rezar olhando para o sol, para a luz, para a beleza. Acho muito interessante isso. Acho muito, muito interessante de ter a simplicidade, como aquilo que eu falei mesmo, simplicidade. Literalmente, Cristo habitou na simplicidade, apesar de ser mestre. Acho que a simplicidade das coisas hoje em dia é que se perdeu. Esse é o problema. Nós sofisticamos as coisas. E aí que entra o problema de todos, do místico, enfim. Esse aqui é boto? Não, é pouco. Pronto. A gente sofistica as coisas, não só para avançar. Engana, eu acho que sofisticar engana. Aí é a hora que a gente começa a sofisticar demais. A mentira entra, né? Mas quando minha mãe sempre diz, olha meu filho, tenha cuidado, a mentira tem perna curta. Exatamente.
Não é isso, mais uma vez agradecer ao prazer. Salvatore, foi uma satisfação muito grande. Por hoje terminamos esse ciclo de palestras, pretendo retomar em março, no novo ano acadêmico, e assim vamos em frente. Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado.